Causas do edema agudo de pulmão. Isquemia miocárdica aguda, ou seja, o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio. Lembrando isso aí eu tenho que ficar de olho, tenho que ficar atento, que inclusive eu já fiz pegadinha no concurso desse jeito. Entenda o seguinte, ó. Eu posso dizer que o edema agudo de pulmão, ele pode ser causado por infarto agudo do miocárdio? Eu posso dizer isso? Posso. O infarto, ele pode levar, da mesma forma que eu digo que o infarto pode levar à morte. É lógico que o infarto pode levar à morte. É lógico que o infarto pode gerar edema agudo de pulmão. Agora, se eu perguntar num concurso público para você, o edema agudo de pulmão, ele pode ser causado diretamente pelo infarto agudo do miocárdio? Aí a sua resposta vai ser não. Porque, na verdade, o que acontece? Diretamente, o infarto agudo do miocárdio gerou a insuficiência cardíaca congestiva. E a insuficiência cardíaca congestiva é que gerou o edema agudo de pulmão. Essas pegadinhas vocês têm que ficar de olho, ficar atento, ficar esperto. O infarto pode causar, sim, o edema agudo de pulmão. Só que o infarto causa diretamente, ou seja, o edema agudo de pulmão é a consequência direta do infarto. É só lembrar nos dedinhos aqui, ó. Eu não falei infarto que causa ICC, insuficiência cardíaca congestiva à esquerda, que causa edema agudo de pulmão? Então você tem que pensar que o infarto, ele vai causar diretamente a insuficiência cardíaca congestiva. E a insuficiência cardíaca congestiva vai causar o edema agudo de pulmão. Só que nessa linha aqui eu posso dizer que o infarto causa a morte, o infarto causa a parada cardiorrespiratória, o infarto pode causar insuficiência respiratória aguda, o infarto pode causar o edema agudo de pulmão, o infarto pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Agora, quando eu digo diretamente, aí a palavra já muda. Diretamente ele causa insuficiência cardíaca. Diretamente a insuficiência causa o edema agudo de pulmão. Galera, é uma questão de análise. A gente tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. Por isso que é tão fácil fazer pegadinha em concurso público. Outra causa do edema agudo de pulmão, cardiopatias congênitas, né? Cardiopatias congênitas, crianças que nascem com problemas cardiológicos e assim por diante. SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, tá? Várias doenças nós vimos aí que acabam evoluindo para SARA, H1N1 e tal, outras gripes aí que acabam evoluindo para a síndrome da angústia respiratória, que acabam gerando edema agudo de pulmão. Galera, essa aqui eu já acompanhei, infelizmente, várias vezes, febre hemorrágica do dengue, tá? Galerinha, isso aqui é trágico de se ver, infelizmente. Uma vez eu perdi uma aluna minha, uma ex-aluna, isso já há muitos anos, quando realmente o dengue chegou na nossa região. Ela foi uma das primeiras pessoas aqui no município a evoluir com febre hemorrágica do dengue. E às vezes nós pensamos que na FHD, né, ou na febre hemorrágica do dengue, a pessoa vai morrer de hemorragia, sangra os olhos, sangra os ouvidos. Não é, galera. Eu tenho que lembrar que o conceito de hemorragia é toda a perda de sangue ou parte dele. Quando eu tenho a perda do plasma, também é um processo hemorrágico. E quase que na grande maioria das vezes,
o paciente com febre hemorrágica do dengue acaba morrendo de insuficiência respiratória causada por edema agudo de pulmão. Por quê? Porque ele começa a perder plasma para o extravascular no pulmão. E aí chega um ponto que ele acaba evoluindo para um processo de insuficiência respiratória e acaba evoluindo à morte por conta da insuficiência respiratória. Então é muito grave, muito triste isso daí, tá? Distúrbios de coagulação, né, podem gerar o edema agudo de pulmão. Hipervolemia. Galera, hipervolemia. Então, pensemos assim, um paciente, o que aconteceria se eu pegasse e jogasse soro fisiológico na corrente sanguínea do paciente, além do que ele necessitasse? Ou então podemos até ser mais prático, foi muito dramático esse meu exemplo, né? O que aconteceria se um paciente evoluísse com uma insuficiência renal e não parasse de beber água? E não fizesse, aquele paciente que ele evoluiu com uma insuficiência renal e não deu tempo dele tratar isso, dele retirar esse excesso de líquido do sangue dele, ele poderia morrer sim de edema agudo de pulmão. Por quê? Porque ele não tem mais um rim para jogar fora aquele excesso de líquido, para produzir urina e jogar fora o excesso de líquido, então ele vai começar a acumular volume, vai ter uma hipervolemia, que é um aumento do volume sanguíneo, e isso vai disparar onde, gente? Lá no pulmão, causando edema agudo de pulmão, levando a insuficiência respiratória, levando a parada cardiorrespiratória e morte. Beleza? Valvulopatias, né? Alterações em válvulas cardíacas, grandes altitudes, tá? Que aí entra realmente numa descompensação de pressão, podem gerar edema agudo de pulmão, e a superdose de alguns narcóticos que podem causar também edema agudo de pulmão. Sinais e sintomas. O primeiro sinal e sintoma importante, taquidispneia. Taque diz respeito à frequência cardíaca, dispneia diz respeito ao padrão respiratório. Deixa eu fazer uma explicação aqui muito importante, galera. Uma vez eu estava dando uma aula e eu falei assim, eu perguntei para um aluno assim, perguntei para a sala, tá? Deem para mim um exemplo de uma alteração do padrão respiratório. Aí teve um aluno que gritou lá de trás, taquipneia, professor. Eu falei, não, tá errado. Lógico, mas por que, professor, tá errado? Porque existem duas coisas. Uma coisa é a frequência respiratória. Outra coisa é o padrão respiratório. Frequência respiratória é a quantidade de movimentos respiratórios por minuto. Padrão respiratório é a qualidade da respiração. Então, taquipneia é um aumento da frequência respiratória. Não diz respeito ao padrão, diz respeito à frequência. Da mesma forma que dispneia não diz respeito à frequência, diz respeito ao padrão. Porque dispneia é dificuldade respiratória, ou seja, o paciente tem uma alteração do padrão respiratório. Ficou claro? Manjou? Quando eu falo que o paciente teve uma taquidispneia, eu estou falando que ele tem uma alteração de frequência e de padrão. Ele está com a respiração rápida e ele está com dificuldade de respirar. Nós sabemos até o seguinte, que essa taquipneia, ela é
justamente consequência da dispneia. Porque se ele está com dispneia, ele provavelmente teve uma hipóxia, e se ele teve uma hipóxia, o organismo tenta compensar essa hipóxia, tenta compensar essa dispneia, aumentando a frequência. Simples assim, aumentando a frequência. Então, muito importante isso, galerinha. Voltemos aqui. Taquidispneia, taquicardia, tá? Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, que também será compensatória, tá? Então, assim, o corpo tenta resolver a hipóxia, aumentando a frequência respiratória e também aumentando a velocidade com que esse sangue, esse oxigênio vai ser distribuído pelo corpo. Ou seja, taquicardia compensatória. O paciente apresentará estertores crepitantes. Galerinha, estertor crepitante é o barulho do contato do ar com a água. É isso mesmo. Se eu assopro dentro de uma garrafa de Coca-Cola com canudo, eu vou ouvir um trrr, que é o barulho que é um estertor crepitante, uma crepitação causada pelo oxigênio, pelo ar ali na água. Existem algumas práticas, algumas bibliografias que trazem assim, que é o barulho de eu raspar. E é bem isso mesmo. De eu raspar o cabelo aqui perto do ouvido, aqui perto da orelha, aqui, ó. Eu vou pegar um montinho de cabelo assim e esfregar. Eu vou escutar um... Isso é uma crepitação. Então, a ausculta de um paciente com edema agudo de pulmão é justamente essa, estertor crepitante. Perda de secreção rósea pela boca. E aí muita gente questiona, mas professor, por que essa secreção ela é rósea, ela é rosada? Justamente porque eu já expliquei que o edema agudo de pulmão, ele é formado pelo quê? É o que o edema? É plasma. E quando esse plasma ele sai filtrado ali pelo parênquima do vaso, uma pequena quantidade de hemácia acaba extravasando junto. E é por isso que ele não é branco. Se eu perguntar para você qual é a cor natural do plasma, o plasma, quando ele é refinado, tirado toda a hemácia dele, ele parece com o quê? Ele parece com uma clara de ovo. Ele tem assim um tom extremamente límpido, transparente, mas levemente assim um amarelinho muito leve, quase que imperceptível, como uma clara de ovo, tá? Só que quando eu jogo ali uma pequena quantidade de hemácia, tá? O que acontece? Ele fica rosado. E como ele sai com pressão, aí ele forma aquela espuma, que é o próprio oxigênio ali que gera aquela espumificação, ele fica uma espuma rósea. Por isso que ele tem essa característica, tá? Outro sinal e sintoma, dor torácica, muito comum. Tosse, obviamente, galera, qual é a função da tosse no organismo? A função da tosse é retirar corpo estranho de via respiratória. Aquele plasma não é para ele estar ali. Então, o paciente vai ter tosse. O paciente tem confusão mental, galera. Confusão mental causada pelo quê? Primeiro, a confusão mental é causada pela hipóxia, pela perda de oxigênio, pela baixa do nível de oxigênio. Nós sabemos que o nosso cérebro é totalmente sensível, extremamente sensível à falta de oxigênio. Então, a confusão mental é pela hipóxia. Mas a confusão mental, gente, também é pela sensação iminente de morte, pô.
cara tá se afogando no seco. Como é que você quer que o caboclo fique calmo? Tá? Eu já vi muito enfermeiro, técnico, médico, conversando com o paciente em crise de edema agudo. Seu José, o senhor tem que se acalmar, seu José, senão não dá para eu ter. Vai falar para um paciente que está se afogando lá no rio, se afogando, para ele ficar calmo. O cara lá afundou a primeira vez. 30 segundos depois, ele conseguiu boiar de novo. Afundou de novo. Aí 30 segundos boiou de novo. Aí a hora que ele boiou, você fala lá assim, uns 50 metros de distância. Fulano, fica calmo, viu? Daqui a pouquinho a gente vai buscar você. Ai, meu amigo, o cara ele só quer ter tempo para poder mandar você. Bom, não vou nem falar nada. Como é que manda um caboclo que tá se afogando ficar calmo, rapaz? A gente tem que ter noção. Por isso que eu falo, gente, na nossa prática clínica, 90%, olha, 10% é conhecimento, 90% é bom senso. Bom senso. O paciente vai ter agitação psicomotora, que está atrelado à confusão mental causada pela hipóxia cerebral, tá? O paciente fica agitado, obviamente, pela sensação iminente de morte e assim por diante. Palidez cutânea. Por que da palidez cutânea? Palidez cutânea é um evento simpatominérgico, né, causado pela exacerbação da secreção de adrenalina pela glândula suprarrenal, né, que vai fazer, galera, com que o paciente tenha uma vasoconstricção periférica, tá? Então, assim, o organismo ele pensa da seguinte forma: vamos economizar oxigênio em toda a periferia, o cara tá morrendo. Para que ele precisa de manter a bochecha vermelhinha? Por que ele precisa de sangue debaixo do leito ungueal, na também chamada zunha? Para que ele precisa de sangue debaixo das unhas? Ele não precisa, ele precisa de sangue no coração, ele precisa de sangue no cérebro, tá? Então, ó, a liberação de adrenalina pela glândula suprarrenal faz a vasoconstricção periférica, tá? Por isso que ele vai ter uma palidez cutânea, tá? Isso é muito importante, muito comum em todos os casos. E ele vai apresentar também a acrocianose, que é a cianose de extremidade, tá? Muito comum também no paciente, considerando que essa hipóxia, né, vai aumentar, obviamente, o nível de CO2. O CO2 ele é representado por um sangue vermelho claro ou vermelho escuro? Vermelho escuro. Então isso começa a ser perceptível nas extremidades, na ponta dos dedos, no lábio e assim por diante.